Olá, bom dia, Fábio. Prazer em Olá, vê-lo. Ana. André também já está conosco. Olá, André. Prazer em vê-lo também. Bom dia. Olá, André. Bom dia. Ótimo. Está nos ouvindo, né? Todo mundo nos ouvindo bem? Ótimo. Bom Isso. dia. Então, vamos dar início a mais este evento da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Desejo um bom dia, né, a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este webinar. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e vou usar esses minutos iniciais para falar a vocês rapidamente sobre a nossa Câmara de Comércio e também prestar os nossos agradecimentos à equipe envolvida na realização desse webinar, bem como ao nosso convidado de hoje. Então, eu começo dizendo que a Câmara, a Britain, tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido e Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamento. Estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Paraná e Minas Gerais. E fazer parte da Câmara significa fazer parte de um grupo de executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. A Câmara opera com diferentes comitês e grupos de discussão, em diferentes áreas, né, que foram, inclusive, exibidas no nosso slide de introdução antes de darmos início a esta sessão. Então, para que você conheça um pouco mais sobre as diferentes áreas de atuação da Câmara por meio de seus comitês setoriais, visite o nosso site no britain.com.br. E após essas palavras iniciais de abertura, faço então os agradecimentos inicialmente aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram divulgadas também no slide inicial de abertura deste webinar. E agradeço, então, neste momento, primeiramente, Fábio Caldas, presidente da nossa filial do Rio de Janeiro e presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Obrigada, Fábio, por mais este evento, que junto com o Bruno Marcondes, vice-presidente da filial do Rio de Janeiro, estão organizando esta ação. Renato Cordeiro, vice-presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, junto com o Fábio, também à frente da organização desta iniciativa, e também Carlos Peixoto, presidente do nosso Comitê de Óleo e Gás, e Vlamir Martins, o vice-presidente deste Comitê de Óleo e Gás. Então, os comitês que estão à frente da organização desta tão relevante discussão. E, finalmente, o nosso ilustre convidado de hoje, André Araújo. André, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. André é presidente da Shell Brasil e também membro do Conselho da Britain. É um prazer ter você conosco, André, para essa discussão de hoje. E, finalmente, agradeço ao Fabrício Soares, nosso gerente, que está nos bastidores operando todo este webinar e fazendo com que esta ação aconteça dos mais altos índices aí de qualidade e excelência para todos vocês. Então, agradeço a todo esse grupo, aos participantes que estão nos ouvindo, e passo, então, a palavra ao Fábio Caldas, desejando uma excelente discussão, um excelente evento a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Está aqui também, olha, os mantenedores, vocês viram as marcas aí, vocês viram a ampla gama de atividades aí da Britain, que pode beneficiar muito a sua empresa, quem ainda não é da Britain. E público, nós temos o público, vocês estão vendo aí dos participantes, não é só no Zoom, tem no YouTube bastante gente. Ó, Mariana Marques também, lá da Shell, né? Hanna Matos, Fabrício Equipe, né? E todos os nomes, Peixoto, Bruno, Vlamir, Renato, agradecer também, e, obviamente, especialmente, né, o André, que eu tenho a satisfação, né, de ver o rosto aqui, tá pessoalmente, porque eu já vejo seu rosto muito, André. Né, pessoalmente aqui, estamos nos reencontrando aqui, sempre um prazer, né, com quem eu trabalhei tantos anos de forma tão prazerosa, aí, membro também do conselho aqui nosso, da Britain. Eu vou falar assim, um pouco da dinâmica, pessoal, do webinar. Ele tem como tema central perspectivas sobre o setor de energia no Brasil, aí com a visão da Shell, né, do André. E aí é indiscutível, né, o conhecimento de tudo da área de energia, eu sei, né, conhece tudo. Conhece, André? Conhece, não fica de história não, André, por favor. Né, e após a exposição, né, que eu dei uma olhada na apresentação, está maravilhosa, nós vamos ter uma breve sessão de perguntas e respostas, né? Então, eu peço que vocês compreendam, a preferência é para os associados da Câmara Britânica e poderão ser enviados através do Q&A, né? Que tem essa ferramenta embaixo, não é, tá, gente, o chat,
é o Q&A. Tá? Não vão estar sendo consideradas perguntas no YouTube, no canal do YouTube, porque o chat do canal não está sendo moderado durante o webinar. Agora, eu queria implorar para vocês, por favor, perguntem. Eu sei que vocês fazem perguntas. Da última vez veio uma saraivada de perguntas, mas, por favor, não deixa passar uma oportunidade dessa, né, para ter muita pergunta, para esclarecer pontos. Tem tanta coisa sobre estratégia de energia, conteúdo que eu sei que o André tem, que a Shell tem. E quando perguntarem, por favor, mencionem o nome e a empresa associada antes da pergunta. Vai haver uma curadoria, sou eu, para as perguntas. E, dado que nós temos restrição de tempo, começa britanicamente às 10, termina britanicamente às 11, eu já peço desculpas a vocês por perguntas que não sejam abordadas aí, que não possam ser respondidas. Né? E depois tem um detalhezinho no final que vai ver como endereçar essas perguntas àqueles que não conseguirem. Eu vou apresentar a biografia do André. Com mais de 30 anos de experiência na indústria de óleo e gás, André Araújo se tornou presidente da Shell Brasil em 2010, período em que a companhia registrou seu maior crescimento em mais de 100 anos de operação contínua no país, em 1913, né? Se eu não me engano, é 1913. Entre as conquistas mais marcantes sobre sua gestão, destacam-se a consolidação da Joint Venture Raízen, a participação no consórcio do megaprojeto de Libra, primeiro sob o regime de partilha de produção no pré-sal brasileiro, e na combinação com o BG Group. Em cargos anteriores, André acumulou experiência em diversas áreas de negócio, tais como área comercial, relações com o governo, tendo residido em 4 países diferentes. Nascido no Rio de Janeiro, formado em engenharia química pelo UFRJ e com MBA pelo IBMEC São Paulo, André também é conselheiro do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, SEBEDES, do Instituto Ethos e do Museu do Amanhã, Conman, Rio de Janeiro. Então, André, eu desejo o melhor para você no webinar. A palavra está com você agora. Muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a Britian, que tem realmente um papel decisivo no desenvolvimento integrado do comércio entre os 2 países. Eu queria realmente agradecer aqui a Ana Paula Vitelli, que esse ano, né, Ana, você iniciou seu trabalho na presidência da Câmara, e exatamente nesse momento crítico da pandemia, e tanta coisa tem acontecido. Agradecer, eu não vou falar de todo mundo que tem feito trabalho, mas eu vou falar quem toca bastante o dia a dia, que é o trabalho do Fabrício, que vem fazendo aí um mega trabalho em coordenar e operacionalizar também todos esses eventos com a equipe, a Câmara e todos os voluntários que têm acompanhado essa jornada impressionante que a gente assistiu na última reunião do Conselho. E um forte abraço, Fábio, aí pelo você estar aqui moderando. A gente teve a oportunidade realmente de estar junto em tantos espaços, e eu sei que eu não devia perder muito tempo com isso para a gente ir direto ao ponto, mas teve um momento nas nossas carreiras que eu e o Fábio convivemos em oportunidades que nós tivemos em Londres. E ir para a casa do Fábio, escapar e comer uma feijoadinha brasileira era um momento extremamente crítico que vai ficar marcado aqui durante muito tempo. Se a gente puder ir para o próximo slide, acho que como não poderia deixar de ser, eu tenho sempre aqui a nossa mensagem do nosso time de relações com investidores, e no fundo as letrinhas estão pequenas, não tenho expectativa que ninguém leia nada exatamente do que está escrito aí, mas, por favor, não tomem decisões ou não invistam na Shell ou tirem suas ações da Shell por causa aqui simplesmente do meu posicionamento aqui hoje. O próximo slide, por favor. Quando eu comecei a pensar e me propuseram a falar sobre perspectiva para o setor de energia, eu me senti, de uma certa forma, meio que obrigado a falar, até pelo tamanho da empresa, pela presença global, colocar um pouco o que nós estamos passando, o setor de energia
já uma série de atividades que estão acontecendo desde o momento da pandemia e, claramente, isso aqui é só uma ponta de um iceberg, mas seguramente poucos de nós poderíamos ter antecipado, né, um cenário que se mostra para todos, e para nós também, não poderia deixar de ser diferente, como extremamente desafiador, né? Se a gente olhar o que era 6 meses atrás e como nossas empresas trabalhando aí no cenário, olhando para frente, perspectivas futuras, esse entendimento e essa frase de que o óleo ele vai ficar a um preço mais baixo por um período mais longo, a gente já vinha falando sobre isso, mas agora trabalhar com esses patamares e patamares baixos e com muita volatilidade faz parte do nosso novo pensar e é realmente um momento bastante desafiador. E desde o primeiro momento a companhia trabalhou com muito foco em diversas áreas, particularmente pilares que surgiram que não poderia deixar de ser, que é o cuidado com funcionários, é a continuidade do negócio e preservação de caixa da companhia. Então, acho que é por isso que é importante que a gente fale não só dos desafios, mas também o que a gente tem feito, né, para superar esses desafios. Então, a gente vem tomando esses cuidados, eu não vou ler os slides, mas a gente vem tomando, desde o primeiro trimestre, ações decisivas relacionadas à preservação de caixa da companhia, inclusive anunciando redução de dividendos, e nesse exato momento a gente está passando também por um exercício global de reorganização da companhia, que é justamente ter esse entendimento de que o cenário é diferente e a gente vai seguramente continuar percebendo o impacto desse momento que a gente está passando, não só em como avaliar os nossos custos operacionais, mas também no CAPEX da companhia. Por parte dessas medidas que a Shell vem fazendo, e eu tenho certeza que outras operadoras também estão na mesma linha, para preservar o caixa, a gente passa por uma disciplina de capital ainda mais importante. Eu acho que eu poderia dizer com muita tranquilidade que no ano passado eu já tinha, era claro, toda a nossa disciplina de capital, a gente vem implementando esse conceito da companhia ser uma companhia top para qualquer investidor buscar colocar o seu dinheiro nessa empresa, e a gente não tinha outra opção senão trabalhar com muita disciplina nos seus investimentos. E óbvio que a pandemia trouxe à tona muito mais esse desafio, muito mais forte do que a gente costumava ver. Acho que eu mencionei ali mais acima, né? A gente reduzindo aí o nosso capital de investimento esse ano de 5 bilhões de dólares. É cedo para que eu possa dar uma previsão para 2021, mas eu acho razoável a gente ter em mente que a gente deve levar mais tempo para voltar a patamares anteriores ao investimento. Se a gente puder passar para o próximo quadro, somado a isso, essa revisão de portfólio atual e todo o processo para a seleção de projetos futuros, acho que como todos nós podemos imaginar, também serão fatores importantes na sustentabilidade do negócio. E eu acho que agora eu queria passar talvez uma das mensagens mais fortes ou centrais das conversas que eu tenho tido e dos webinars que eu tenho participado nesses últimos meses, realmente da importância e a perspectiva para o setor de energia passam todos fundamentalmente por uma questão de competitividade. Esse tema ele permeia todo o setor de óleo e gás, todo o setor de energia,
e que a gente precisa encontrar formas de discutir os diversos elementos que possam continuar fazendo o Brasil seu lugar para que os investidores possam aqui trazer investimentos que o país precisa. Um dos temas que estão sendo discutidos nesse momento é o futuro modelo regulatório do país. Entre outros, eu acho que aí eu posso falar, eu estava aguardando, eu não sabia exatamente como é que eu ia falar sobre isso hoje, mas um tema bastante importante, nós que estamos aqui falando de energia, é o setor de gás natural, que teve, eu posso dizer, um excelente passo com aprovação ontem à noite na Câmara Federal da Lei do Gás, do PL, que foi votado ontem à noite. É o início de uma jornada, o projeto vai agora para o Senado, e eu estou confiante de que esse projeto ele tem uma coisa muito inédita para mim, que vem trabalhando em diversos casos de advocacy, de pontos que são importantes para trazer a competitividade. Esse projeto do gás conseguiu, e eu acho que isso foi refletido ontem, ter um forte apoio dos produtores, dos transportadores, dos grandes consumidores, que depois de anos de discussão conseguiram encontrar um modelo que pudesse ser uma porta de entrada para ter uma perspectiva de competitividade. Como mencionei, o projeto vai agora para o Senado. Outro tema importante na nossa agenda, sem dúvida, para quem tem acompanhado a Shell, é o nosso interesse e uma aproximação muito forte com o setor elétrico, seguindo aí na expectativa do plano decennial de energia da EPE. A gente está estimando aí uma possível postergação de 2 anos, se eu não estou enganado, na necessidade de contratação de potência elétrica, mas é um tema extremamente importante para a gente continuar monitorando. Eu acho que é bem natural e compreensível nesse cenário, esperando aí que a pandemia da Covid-19 provocando esse impacto expressivo na economia, tendo como resultante uma redução na projeção de demanda temporária de energia, mas nós entendemos que a retomada da economia do Brasil, em algum momento, ela vai recomeçar, e o país, e para quem trabalha no nosso setor, que trabalha com investimentos de longo prazo, a gente não toma decisões também em qualquer direção, sempre de uma forma muito precipitada. Então, nós temos certeza que a gente tem que olhar à frente, cenários de perspectivas de que a retomada está presente e o país precisa de mais energia. Para nós, eu acho que é importante, e até pela forma com que a gente está diversificando a nossa atividade, a gente entende que toda a matriz ela é relevante e precisa ser ativada, e precisa buscar uma forma de cada um dos diferentes setores de energia encontrar o seu mecanismo para que o país possa ser mais competitivo para atrair investimento. Então, essa, no fundo, são uma pergunta que está sempre no meio quando a gente discute energia, particularmente nesse momento atual que o mundo está passando, e o Brasil também, onde fica o ponto de equilíbrio entre hidrocarbonetos e renováveis para o futuro, especialmente quando a gente olha novas oportunidades de investimento. Eu acho que, de uma certa forma, essa é a pergunta do milhão, ou, como eu tenho dito em alguns lugares, é a pergunta dos bilhões. E eu tenho audiência com outros colegas de empresas que também vivem sempre indagações e dilemas semelhantes. Como vocês podem imaginar, um bom pedaço do meu papel como presidente da Shell aqui no Brasil é atrair recursos da companhia para os projetos no país, obviamente seguindo aí a perspectiva de projetos que tenham retorno e sustentabilidade. E o que a gente precisa continuar fazendo é entregar projetos
que entram dentro de um bolo, outros presidentes da Shell no mundo inteiro trazendo projetos para competir. Uma das grandes missões é assegurar que, tecnicamente e não tecnicamente, os nossos projetos sejam sustentados. Então, na medida que isso for, os passos forem andando, eu aí como brasileiro não tenho dúvida de que nós vamos conseguir manter e crescer a parcela de investimentos aqui para o país. Acho importante que agora, além de disputar recursos com outros países, com a nossa jornada na transição energética, a gente precisa realmente olhar com cuidado também para onde a gente investe recursos aqui dentro do país. Então, hoje, nós temos o nosso time de águas profundas, olhando novas oportunidades, tanto nos negócios existentes quanto em negócios futuros. A gente tem interesse em renováveis, temos atividades em solar, na integração de óleo e gás, e uma área mais recente aqui no Brasil, mas que o grupo já vem trabalhando há 2 anos, em produtos da natureza, Nature-Based Solutions, que é uma expressão usada em vários lugares e também aqui dentro da Shell. E eu estou muito feliz de dizer que agora, a partir do mês de setembro, a gente tem um executivo baseado no Rio de Janeiro, destacado especialmente para olhar essas oportunidades de produtos da natureza, incluindo aqui conservação, reflorestamento, e olhando com bastante foco como que a gente vai trazer projetos que o grupo já tem feito fora do Brasil, aqui para o país. Então, é muita gente olhando para o Brasil e os olhares vão estar mais criteriosos e seletivos. Eu não sou pessimista e tenho um tom bastante positivo. Acho que, passando para o próximo slide, aí nos desafios de oportunidades de gás, como eu disse um pouco antes, há várias discussões importantes. Eu não posso deixar de falar, entre elas, a reforma tributária, onde é extremamente importante a simplificação de tributos e, particularmente, que a indústria também não tenha surpresas. É uma jornada bastante importante para o país, entre esses pontos que estão aí, e o setor de óleo e gás seguramente vai ter um papel muito forte. Nós temos feito um trabalho já bastante ativo dentro do IBP e tenho certeza que a British Chem também, com diversos players em diversas áreas, vai continuar também ativa nessa discussão que é bastante crítica para o país. Eu entendo que esses pontos que estão colocados aí, nenhum deles sozinho ele resolve o problema, eles estão todas dentro de um complexo. Eu posso falar de um deles, por exemplo, que eu tenho sido questionado em alguns debates, essa discussão de regime único, que nós, na Shell, o IBP, que representa as indústrias, defendem um regime único de concessão, mas nós entendemos que não é só um desses pontos. Considerando a necessidade da gente competir agressivamente pela atração de capital, é importante que a combinação desses fatores possam criar aqui um momento adequado para investimentos. Considero, por outro lado, que o Brasil tem, não só pela geografia, tamanho, mas especificamente em energia, nós temos potencialidade para ser o país de primeira linha nos investimentos e continuar dando exemplo de uma matriz limpa e diversificada, como é o nosso caso. Acho que, para avançar aí, um dos pontos que eu queria reforçar é a integração do setor de energia. Eu acho que setor de gás e energia, em linhas gerais, eu entendo que o Brasil precisa também de geração termoelétrica a gás, para atender aí de forma confiável
esperado o aumento da demanda de energia em uma matriz que vai, sim, crescer com recursos renováveis, sazonais e intermitentes. O papel do gás tem um papel crítico nessa discussão. Sei que tem bastante controvérsia e discussão nesse debate, mas ter, em alguns cenários, gás na base, gás inflexível, podendo trabalhar na sua competitividade plena com outras opções na geração de energia, considero isso extremamente importante e eu acho que isso tem um papel bastante lógico quando a gente olha também o papel crítico do pré-sal aqui no país. Acho que só para dar um exemplo, e começando a caminhar aqui para o fim da apresentação, das atividades específicas e projetos eu tenho bastante orgulho da gente ter conseguido ir em frente ao projeto Marinha Azul, a nossa joint venture, onde a Pátria é operadora, em parceria com a Mitsubishi, que é um exemplo, sendo a primeira térmica a ganhar um leilão com gás do pré-sal, e ele foi possível por 2 motivos. O primeiro é que houve, naquele momento, um aperfeiçoamento nos leilões de energia que permitiram um projeto de gás do pré-sal, como, por exemplo, permitir 50% de inflexibilidade. E o segundo ponto que permitiu aquele projeto Marinha Azul de ir em frente é o fato desse gás já estar sendo escoado por uma infraestrutura já existente. Então, quando a gente olha para frente, e aí falando do gás, do pré-sal, nós precisamos continuar aperfeiçoando esse modelo de contratação dos leilões, para permitir que novos campos que necessitem de uma nova estrutura de exportação do gás possam participar do leilão. Eu considero, e aqui num linguajar muito doméstico dentro da Shell, é sempre uma discussão de ovo e galinha. Vou dar um exemplo bem específico. Com as regras atuais de hoje, se nós tivermos, eu tenho um gás, que nós temos um dos nossos campos, que é o campo de Gato do Mato. Se eu quiser participar desse leilão, eu tenho que demonstrar para o regulador que eu já tenho a reserva e que eu já tenho a infraestrutura. Por outro lado, para nós, investidores, eu preciso entender como é que vai ser o acesso desse gás no mercado para eu poder fazer os investimentos definitivos para encontrar reserva que também viabilizem a construção da infraestrutura. Então, é uma discussão de ovo e galinha. Então, a gente precisa, nesse diálogo aberto que a gente tem conseguido fazer ao longo desses últimos meses, encontrar a forma de que os projetos não fiquem parados, porque não existe uma clareza regulatória de como esses projetos vão andar à frente. Já falamos do setor de energia elétrica, eu queria, acho que, completar que para nós é extremamente um tema que está em debate, a completa transição para o livre acesso ao mercado livre, inclusive por consumidores residenciais. Por mais que o país possa discutir a necessidade de etapas e ir aprendendo, a ambição tem que estar muito clara e nesse momento de grandes transformações a gente tem que fazer com que essas ambições elas sejam aceleradas para que possa trazer uma dinâmica econômica muito forte para o país. Então, claramente, tem aí viabilidade de projetos de grande porte, alocação correta de custos e riscos, e acredito aí que, no atual momento, uma boa oportunidade para o avanço dessas discussões e desse calendário. Momentos desafiadores, como que nós estamos enfrentando, impõem a tomada de decisões que nos tiram da zona de conforto
E decisões são importantes que vão acarretar mudanças e que vão trazer oportunidades. Acho que já passei aí bem por esse ponto. Talvez aí um item importante aí na questão da regulação. Nós estamos passando por um momento bastante especial para quem é do setor de óleo e gás, que são as atividades de descomissionamento, e eu não tenho dúvida que todo esse desenho sendo feito de uma forma bem alinhada e estruturada, ele pode ser uma grande alternativa para ativos que perdem economicidade para grandes operadoras continuarem ainda por mais tempo, e, obviamente, é um momento bastante importante na economia de cada um dos projetos. Eu acho que a gente pode passar para o próximo slide. Eu queria destacar aqui o papel da tecnologia nessa jornada. A Shell Brasil, eu não sei se o próximo slide já foi passado. A Shell Brasil, esse ano, investirá cerca de 250 milhões em projetos de P&D aqui no Brasil. Posso só perguntar, estão me escutando direito, Fábio? Perfeito, André. Eu acho que então deu tá algum bom. problema lá na passagem com a Hannah. Não tem problema. Eu estou falando aqui, é porque estava um silêncio brutal. É isso mesmo. Não, estou acostumado com o diálogo. Mas eu acho que, falando de tecnologia e inovação, que é um core da nossa atividade, apesar da necessidade que a gente teve de fazer adequação também dos nossos investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento, eu fico feliz, no começo foi mais difícil, mas de dizer que a gente ainda vai investir cerca de 250 milhões de reais em projetos de P&D aqui no Brasil esse ano. Então, a gente tem parceria com um número importante, grandes centros de excelência universitária e de pesquisa, o FRJ, USP, Unicamp, talvez eu estou aqui segregando outras regiões, mas eu não pude colocar aqui as mais de 15 universidades, FAPESP, mas a gente tem hoje, provavelmente, utilizando a infraestrutura existente de pesquisa no país, devem existir mais de 1.000 pesquisadores hoje envolvidos em projetos que a Shell participa como parceira. Isso em diversas áreas. A lista, obviamente, de projetos ela é ampla. Nós temos diversos projetos aí na área de recuperação de óleo avançada, em áreas de carbonatos, polímeros, digitação, subsídio, inovação, captura de carbono e novas energias, já acompanhando a tendência da mudança do nosso portfólio. E quando a gente fala de tecnologia no setor de energia, eu posso dizer que o céu é o limite, é onde a gente tem que botar um grupo muito focado, porque a amplitude de potenciais projetos são muito grandes e a gente vai ter que trabalhar também com eficiência na busca de projetos na área de inovação e tecnologia. Então, eu acredito, mais uma vez, que os marcos regulatórios adequados, as parcerias entre a Shell e outras empresas de energia, eu posso ser muito claro, eu tenho escutado muito isso em alguns outros painéis, o que tem sido feito aqui no Brasil é extremamente importante em parcerias entre empresas. No setor do pré-sal não poderia ser diferente. As parcerias têm feito com que os projetos estão ficando cada vez mais eficientes, parcerias também com universidades. E a Shell Brasil, recentemente, a gente, no meio já desse quadro de pandemia, a gente continuou muito firme no nosso programa de exploração. Nós instalamos uma árvore de Natal, para quem é do ramo, que a gente, o mercado vem chamando aí de bonsai, que coloca uma simplificação enorme
de equipamentos no fundo do mar, que isso foi feito em BC10. Concluímos com sucesso uma série de atividades em Bijupirá. Já falei de Marinha Azul, que estava na nossa lista. Então, eu acredito que resiliência junto com competitividade são duas palavras-chave. Eu queria terminar aqui agora, antes de ir para perguntas e respostas, já preocupado um pouco com o tempo, se puder passar o próximo slide, eu queria terminar com esse slide que o texto fala por si, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas fala claramente da ambição climática que a companhia tem. Ela foi, eu não posso nem falar renovada, ela foi, a nossa última versão da ambição foi emitida agora em abril, já durante a pandemia, quando muita gente falava que transição energética seria impactada negativamente pela queda do preço do petróleo. Nós reforçamos a nossa ambição climática, a nossa ambição de carbono, que visa uma emissão líquida zero nos nossos negócios até o ano de 2050. Que bom, espero que fique claro que nós não estamos jogando para 2050, tem um enorme caminho entre, já se iniciou, mas até os próximos anos, que vão trazer claramente os steps que a companhia vai ter nessa jornada. O portfólio, claramente, é um deles. Eu elenquei alguns, mas esses são desafios e ambições, e a nossa ambição maior que é ser uma emissão líquida zero em nossos negócios de energia, e isso implica muita ação, muita mudança, e eu queria terminar a minha última frase. Toda hora que eu penso na pandemia, provavelmente todo gestor de uma companhia pensa nisso nesse mesmo momento, mas a pandemia trouxe para a nossa organização o que eu entendo que o Brasil pode ter, que é uma organização com excelente disciplina, foco e conseguindo entregar muita coisa. É surpreendente a criatividade que o ser humano consegue ter em momentos de grandes desafios. Então, muito obrigado a todos e Fábio, estou à disposição aí para perguntas. Muito obrigado mesmo, André, pela apresentação aí, muito densa, muita informação, né, interessante, estratégica. Eu tenho aqui, está começando a chover pergunta, então eu vou, como você fechou com a ambição climática, Renato Cordeiro, me desculpa, eu vou pegar do Peixoto, que é o nosso head do Comitê de Óleo e Gás. Ele pergunta assim, André, parece ser cada dia mais urgente reduzir as emissões de carbono, tendo em vista os reportes da academia. Tem saído muita coisa, né? A Shell, como outras grandes empresas globais de energia, vem investindo pesado nessa transformação. Como você vê e atua com relação à tendência de mudanças no ânimo dos grandes investidores de cada vez mais alocar seus recursos em empresas comprometidas com ESG? Bom, ótima pergunta. Eu acho que Fábio, sendo bem honesto, é uma via de duas mãos, né? Nós, vou falar aqui de operadores ou empresas do setor de energia junto com os investidores. O que me dá bastante otimismo nesse momento é que as discussões começam a ter um bom alinhamento de ambição. Então, a gente que começou nessa jornada de transição energética há alguns anos atrás, a gente tinha um leque de investidores que você tinha sempre de todos as matizes. Aqueles que achavam que a gente estava muito lento na transição energética e aqueles que achavam que a gente deveria deixar a discussão de transição energética acontecer
e que a gente tinha que ter um foco muito forte no delivery dos seus projetos. A gente fez uma decisão estratégica de deixar muito claro que o nosso entendimento de bons projetos e participar ativamente, desenvolvendo oportunidades na transição energética, ela não é um conflito, não é um dilema. Nesse mundo polarizado que a gente vive, que tudo vira, copiando aí um colega meu que quando fala de dilema ele fala de fla-flu, desculpem os não os cariocas, mas a gente vive nesse mundo que tudo é colocado no extremo e nesse tema específico a gente tem um discurso abrangente. Nós entendemos que apoiamos o Acordo de Paris, entendemos que o mundo vai ter que caminhar, não tem alternativa. Isso se refletiu até no cenário que a Shell fez. Para quem conhece os cenários da Shell, a gente sempre trabalhou com cenários em polos diferentes. Nesse caso específico, quando a gente colocou o nosso posicionamento em relação ao Acordo de Paris, o cenário que a Shell desenvolveu, ele estava muito mais ligado em o que precisa acontecer para que as metas de Paris sejam atendidas. Esses cenários estão disponíveis para quem quiser participar ou ouvir. Eu acho que, mais especificamente, falando um pouco mais sobre investidores, essa conversa tem acontecido em diversos níveis. Os investidores têm buscado estar próximo das decisões de investimento da companhia. Vários têm vindo aqui no Brasil ver como é que funciona a nossa atividade e também entender, ouvir de nós a nossa perspectiva sobre o Brasil a curto, médio e longo prazo. E eu acho que faz parte de um convencimento e, felizmente, a gente tem percebido um maior alinhamento na importância e eu vejo dentro do setor de óleo e gás, eu não posso falar que cada uma das empresas está exatamente no mesmo momento, mas se você olhar hoje, Fábio, as ambições que todas as grandes empresas de óleo e gás fazem hoje, pode ter alguma diferença no como, mas você percebe metas e ambições de reduzir a pegada de carbono. E há um entendimento, eu acho que, eu não estou com esse número agora, o IBP colocou no ano passado um gráfico onde tinham as projeções de diversas empresas do setor de óleo e gás, quando que seria o pico de demanda de óleo. A data variava de empresa para empresa, mas o cenário era comum. Entre algumas, como a Shell, que acham que no final da década de 20, início da década de 30, o óleo já chega no pico, e outras que estavam um pouco mais para o final da década de 30, sem qualificar quem está certo ou errado, mas, diferente de 2 anos atrás, já se percebe um consenso de que esse pico vai acontecer. Se vai ser mais cedo, se vai ser um pouco mais tarde, eu acho que isso reflete na posição efetiva de decisão de investimento de cada companhia, mas você consegue perceber tanto nos operadores, e aí eu estou falando especificamente de óleo e gás, particularmente óleo, que é um hidrocarboneto que está muito focado quando se discute transição energética, ou, talvez aí para ser um pouco provocativo, tem ainda uma visão errada de que óleo é ruim, eu viro a chave e o mundo amanhã se transforma no que a gente viu no ano de 2020, que foi uma redução das emissões causadas pela queima de combustíveis fósseis, entre outros. Eu estou excluindo aqui
nesse momento agora, florestas e outros temas, mas ela foi obtida porque o mundo parou. E não é esse o cenário que a gente entende. Então, alguma normalidade vai voltar e os aviões vão andar, os navios vão andar. Então, a gente tem que ter uma ambição bastante agressiva, mas misturada com um bom senso de realidade de que óleo vai ser necessário. E o papel que o Brasil tem, particularmente com o pré-sal, nós temos a oportunidade de ter, se eu puder fazer quase como uma metáfora, né? A última torneira de óleo que vai ser fechada, talvez possa ser daqui do Brasil, sendo talvez aí agora um pouco mais didático, né? À medida que houverem outras tecnologias e energias renováveis ocupando espaço, o que a gente vai ver no mundo competitivo é algumas áreas de óleo sendo as primeiras a deixarem de ser produzidas. E por que não ter um sonho, já que nós temos uma riqueza aqui, de que nós podemos ter uma empresa, um setor cada vez mais limpo, uma matriz cada vez mais limpa aqui no Brasil, mas vai ter sempre alguém precisando consumir petróleo no mundo. Então, que o Brasil possa ser, de uma forma mais efetiva, racional, eficiente nas suas emissões, e um volume muito grande de investimento está sendo feito nesse setor, ser como o melhor exemplo do melhor do que é possível em termos de eficiência energética, ainda lidando com o seu mercado de óleo e gás. André, acho muito que eu desviei um pouco da pergunta, viu, Fábio? Não, mas... tema, você fez uma abordagem bem ampla, abordou vários outros aspectos e inclusive os cenários que eu estimulo as pessoas vejam, né, André, do Novas Lentes, lá o Montanhas e Oceanos, muito bacana aquele documento que está lá no site, né? Eu tinha peak oil por volta de 2030 na minha cabeça, você falou aí, o óleo, pico de demanda 2030. Mas, André, olha só, eu tenho aqui duas perguntas de Renato Cordeiro. Renato, eu vou fazer uma e depois vou passar para outra. Tem pergunta aqui da mídia também, da Petróleo Hoje, mas eu vou deixar um pouquinho mais para porque tem gente na frente. Conforme for, eu envio se não der tempo. Do Renato Cordeiro, que é o gerente de energia do governo britânico no Brasil. As empresas de petróleo em todo o mundo estão investindo em grandes projetos de eólica offshore, como forma de buscar a meta de Zero Carbon Emissions. No Brasil, a Equinor saiu na frente com 2 projetos no offshore do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Você acha que é uma questão de tempo para a Shell se posicionar nesta área também? Renato, um prazer te ouvir, né? Eu vou aqui eu vou dar um spoilerzinho, viu, Fábio? No final do Q&A, eu vou abrir um código de barra para uma coisa que o nosso time pensou ao longo desses meses. A gente sempre sente muita falta daquele cafezinho depois dos eventos que a gente tinha, né? Que era descer do palco e poder ter a conversa com a imprensa, conversa com os amigos. E, Renato, faz tempo que eu não te vejo e a gente sempre botava a conversa em dia. Nós vamos abrir um espaço aí para a gente ter um abraço virtual e ter aquela conversa ao pé da orelha em outro momento. Sendo bem específica na tua pergunta, eu queria dividir em 2 etapas. A primeira é sobre a Shell em offshore wind. Nós somos já um player nesse mercado. A Shell é ativa em offshore wind, começando no Mar do Norte, Holanda, com diversos projetos. Esse tema está muito próximo da gente, porque não exclusivamente, mas se você está em eólica e você está em atividades offshore, existe uma capacitação em alguns temas de wind offshore
que a gente já tem dentro da organização. Então, nós somos ativos. Nos últimos 12, 18 meses, nós focamos muito em uma outra área geográfica, que é nos Estados Unidos, particularmente na costa leste dos Estados Unidos, onde a gente fez aquisições de grandes fazendas e a gente está muito ativo. Eu acho, sim, que é uma questão de tempo. Agora, na segunda parte da pergunta, em relação ao Brasil, com a necessidade do grupo trabalhar com foco, é extremamente aceitável de que a gente não consiga fazer tudo ao mesmo tempo. E, nesse momento, a gente tem colocado um foco um pouco maior com a criação de um grupo na área solar, mas eu tenho contato direto com o nosso time de offshore wind e a gente tem discutido muito o fato do Brasil não poder ficar de fora dessa jornada pelo tamanho do potencial. Então, é uma questão de tempo, mas o grupo tem capacitação já e nós estamos bem felizes com o que a gente já vem conseguindo. E posso dizer aí, só num tom de... a gente usa a palavra anedota em inglês, que não serve muito bem para português, mas como um exemplo, a companhia tem feito alguns investimentos em offshore wind bastante inovadores na área de pesquisa, onde você, em parcerias, você tem projetos que já são de pipas, eu estou aqui usando uma linguagem, com uma altura chegando a quase 500 metros de altura, onde você tem uma constância de ventos. Então, são projetos que estão em andamento e podem ser transformacionais na geração de energia offshore. Então, tanto nos projetos conhecidos e típicos, mas há investimentos, sim, de buscar ainda o diferente, o inovador nessa área. Renato, obrigado pela pergunta. André, obrigado. Eu não sabia dessas inovações todas, inclusive da pipa, né? Eu também não. Pô, incrível, incrível. Achei grande. Pô, caramba. Olha, o Richard Taylor, o querido Richard Taylor da Tech Ventures e Green Silica Group, né, fez uma pergunta que primeiro parabenizou você pela excelente apresentação e fez a seguinte pergunta: na transição da Shell para novas energias, a Shell está aumentando a proporção de early stage capital, investimento em estágio inicial de P&D, startup e em ventures novos, fora da experiência tradicional da companhia. A Shell está aumentando a proporção de early stage capital e, se for o caso, ou seja, se sim, como esse risco aumentado será administrado dentro da disciplina extrema na estrutura de gerenciamento de capital? Obrigado, Richard, pela pergunta. Ela não só é extremamente válida, mas ela é muito real. Todas as nossas linhas de negócio têm como uma política muito clara e definida corporativamente pelo grupo, são os investimentos na área de digitalização e de novas tecnologias. Então, mesmo dentro dos negócios tradicionais, como óleo e gás, mas principalmente quando a gente fala de novas energias, aonde nós precisamos, em primeiro lugar, adquirir experiência de uma forma muito rápida, reconhecer que nós não somos arrogantes suficientes de entender que nós não temos todas as capacitações e que o mundo está numa transformação muito rápida. E se a gente tem, acho que o Fábio falou no começo aqui da nossa conversa, 107 anos de Brasil, eu estou muito feliz com essa história. Ela traz aí momentos extremamente críticos, a gente conhece o Brasil, mas se a gente não continuar no processo de transformação,
tem valor, mas a gente vai ter que se adaptar aos novos momentos. Então, claramente, trabalhar com ventures e startups é uma ciência nova que vem sendo desenvolvida dentro da organização. A governança hoje, dentro do grupo, ela é feita em 2 aspectos. Em primeiro lugar, dentro da nossa área de pesquisa e desenvolvimento, tem um grupo coordenado e focado na definição de prioridades e tentando, eu quero falar isso com cuidado, eu não quero colocar o modelo Shell no desenvolvimento de startup, porque isso vai exatamente contrário ao que a gente quer. Nós queremos aprender com as new ventures e com startups, a inclusive ajudar a mudar a forma com que a gente trabalha isso, precisa ser feito. Mas, em termos de governança e estrutura, algum tipo de critério, padronização, isso a gente tem feito de uma forma central e corporativa, e cada um dos seus negócios tem um papel extremamente importante hoje. Então, se você está no negócio de cotas, se você está no negócio de solar, se você está no negócio de desenvolvimento do mercado de gás, todos esses negócios têm os seus projetos e os seus novos parceiros para procurar desenvolver esses setores de novas energias ou de eficiência energética. Aqui no Brasil, eu não tenho dúvida, é uma questão de tempo. Eu mencionei no começo da conversa, na área de produtos da natureza, que a gente tem agora uma pessoa sentada aqui, já tínhamos um time trabalhando nesse projeto, conhecendo o Brasil, aprendendo as leis, mas agora a gente está com um foco mais comercial nesse setor. Nós seguramente vamos ter que trabalhar com parcerias. Tem muito trabalho sendo feito por terceiros e a gente tem, então, na missão de cada líder de topo da organização, assegurar que a gente tem abertura para olhar o que está sendo feito no mercado e tentar incorporar possíveis parcerias e projetos dentro dos nossos desenvolvimentos. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos e com recursos próprios. Obrigado, André. Nós estamos nos aproximando aqui do fim. Teve uma enxurrada de perguntas, tem mais de 100 pessoas assistindo aqui, o que é muita coisa aqui no Zoom e no YouTube. Tem mais de 10 perguntas aqui, eu só vou dar uma passada rápida para a gente fechar, porque tem o QR Code aí, que é uma novidade, uma inovação, né, aqui no final. Mas olha só, tem a pergunta aqui, a segunda do Renato Cordeiro, sobre Marlim Azul, sobre se a Shell confirma, agora não é para responder, se a Shell confirma os planos para investir em até 8 termoelétricas, que comentas no mercado, né, lá no complexo, e qual a estratégia de utilização do gás produzido no pré-sal nos períodos que as térmicas não estiveram despachando. Eu queria pedir para o Fabrício deixar no final mais uns 2, 3 minutos, só para as pessoas copiarem aqui e mandarem as perguntas depois, né? Que não sei se copiaram. Tem uma pergunta aqui também, da Petróleo Hoje, André, da Ana Luísa. São 2. É sobre Marlim Azul, se a construção foi iniciada e qual o status das obras. E a segunda é com a revisão do portfólio da companhia, o segmento de óleo e gás da Shell no Brasil vai focar suas atividades nas operações em águas profundas? E quais serão os ativos prioritários da companhia daqui para frente? Essa é outra. Tem da Ruth de Souza, não identificou. Nesse novo âmbito, pois vivemos momentos nunca vividos, né, da pandemia e tudo, como a Shell pretende preparar os funcionários para a volta ao trabalho, já que muitos tiveram perdas de família, financeiras, e o pavor em ser contaminado pelo Covid ainda é uma realidade. Como a empresa se prepara sem ter que demitir? É a pergunta da Ruth de Souza. O Paulo Pinho perguntou assim, André, qual o caminho para os fornecedores? Paulo Pinho, né, do comitê, né, de óleo e gás e também do meu de renovável, qual o caminho para os fornecedores conversarem com a Shell sobre parceria para descarbonização de energia e redução de emissões
nas operações offshore. Está perguntando o caminho. Andréa Bentes também, diretora da BMP Ambiental, perguntar ao André como é que está o planejamento da Shell para investir em eólicas offshore. Eu penso que isso já foi bastante abordado. Ricardo Lagares, né, dado o desafio do mundo de transformação exponencial, como a Shell, como você, André, vê interação em ambiente chamado hubs de inovação e nas universidades, onde incubadoras de empresas, pesquisadores, startups interagem com a empresa gerando inovações para o futuro. O Ricardo, ele é o CEO do Endowment PUC-Rio. Né? E temos aqui o Marcelo, dando bom dia, tendo em vista que esse ano bastante atípico é a travessão, de quais seriam algumas iniciativas da Shell no sentido de apoiar fornecedores parceiros menores ao longo de toda a sua cadeia produtiva, no sentido de ajudá-los a atravessar esse momento de turbulência, ou seja, apoio para a cadeia produtiva no momento de turbulência. E, por último, a Ruth de Souza, que é jornalista e roteirista, investimentos em P&D. Eu não sei se é a Ruth, mas teve um aqui que não tem um número aqui. Investimentos em P&D podem sinalizar desinvestimentos em outras áreas? Se isso for verdade, como fica downstream nesse cenário? A pergunta sobre downstream, eu acho que as perguntas foram muito boas, né, André? Então, queria agradecer a você. E se você quiser agora, né, que estou vendo aqui o roteiro aqui meu, falar sobre como enviar as perguntas, aí eu faço o fechamento, por favor, André. Muito obrigado. Tá, pode passar o próximo slide? Para a gente fechar aqui. Hanna, se tiver algum problema, é só sair e voltar, porque às vezes pode dar problema de memória. Bom, eu vou começar aqui. Fábio, seguramente não vai dar tempo da gente cobrir todas essas perguntas. Como eu mencionei antes, o que a gente procurou fazer dessa vez, aqui tem um código de barra. Eu tentei fazer aqui uma extensão do que são as nossas reuniões na Câmara Britânica, que quando a gente termina, a gente pode ir conversando um pouco com as pessoas, e essa atividade de networking a gente vai precisar aprimorar de uma forma muito forte à medida que a gente continue com os webcasts, que tem um lado muito bom, que a gente alcança um número muito grande de pessoas, mas o downside é que falta aquele conversa mais perto e uma coisa eventualmente um pouco mais específica de cada um de vocês. Então, eu queria mencionar que a gente tem aqui temos aqui esse código de barra, só apontar o celular para o código e escrever. Nós vamos manter esse código aberto até amanhã e posso garantir que, junto com um time nosso, eu vou olhar todas essas perguntas que estão pendentes e vou encaminhar diretamente a resposta, ou para as pessoas dentro da Shell Brasil, que possam estar perto do tema específico de cada um de vocês. Eu entendo, Fábio, que você tem aí a disciplina de horário. Eu teria o maior prazer de responder todas as perguntas aqui. Se você me der a liberdade, eu vou escolher uma só, para poder falar de uma delas que veio de alguém falando sobre os funcionários e o ambiente desafiante dentro da organização. Ele é, sem dúvida, bastante crítico, faz parte das coisas que me tiram sono nesse período. No começo da pandemia, o nosso desafio era um pouco maior com a questão da saúde pública e dos funcionários, propriamente dito. Um volume enorme de ações foi feita. A gente desenvolveu um grupo eCare que procura endereçar temas que estão vindo da nossa organização. Acho que a gente fez um trabalho bom, mas sempre tem aquela próxima sensação desafiante, particularmente os desafios de se trabalhar em home office,
que deve ser uma tendência, não vou dizer agora em que grau, que a gente vai discutir mais para frente. E a gente tem um mundo novo de fadiga. Além da saúde mental, né, que eu acho que é um tema que a gente tem tratado com muito foco, acho que há 10 dias atrás a gente acabou estendendo todo um trabalho de apoio psicológico, psiquiátrico para os funcionários e para os dependentes. Eu mencionei a questão de fadiga e que nós estamos convivendo com diferentes medos e um tema que, para quem me conhece, eu sei que o Fábio sabe que eu sou bastante ativo nessa área, que é da área da diversidade e inclusão. Neste momento da pandemia, eu acho que é onde o mundo pôs à prova para nós gestores a capacidade de ter que olhar a inclusão como um tema bastante crítico, porque cada funcionário reage de uma forma diferente. Então, eu não tenho dúvida que as soluções do futuro vão ter que se enquadrar com modelos específicos de recursos. Provavelmente vão ter alguns protocolos no mundo pós-vacina, mas eu acho que nós vamos ter que conviver com modelos diferentes de pessoas que operam melhor ou mais desafiante em formas diferentes. Posso dizer que isso é um tema que está todo dia na cabeça da liderança da Shell Brasil, não só minha, mas toda a diretoria da Shell Brasil. A gente investe um bom tempo, porque essa é uma das atividades mais críticas que eu tenho. E obrigado, Fábio, Ana, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui hoje. André, muito obrigado mesmo. Eu sou testemunha desse foco, 25 anos na Shell, testemunha mesmo, eu confirmo tudo que você está falando aí, até mais. Tá? Então, vocês viram o QR Code. Eu queria que o Fabrício deixasse só 2 minutos ali para as pessoas copiarem, né, eletronicamente as perguntas para poderem mandar, né, depois de terem o QR Code. E, André, não sei como agradecer, você sabe da minha admiração profissional e pessoal por você, né? Acompanhamos aí mais de 20 anos, né, André? Aí em contato, né? Às vezes mais próximo, às vezes nem tanto. Né? Agradecer demais aí a Mariana e a Hanna pelo apoio. Verdade. E aí, né, todo mundo da Brit, Ana Vitelli, Bruno, Peixoto, Vlamir, Renato, Fabrício, os mantenedores, lógico, e o público bastante amplo, né, que acompanhou a gente no Zoom e no YouTube e estourou aí os recordes anteriores. Agora, olha só, eu queria deixar, não deixa de ver, né, os próximos eventos. Esse daqui se chama Quartas-feiras às 10 na Brit, né, sobre energia, quinzenalmente. Nós vamos ter no dia 16, tem coisa muito interessante. Né, 16, não vou dar spoiler aqui. Tá? E mais uma vez agradecer o André. Britcham.com.br, vocês podem acompanhar isso muito bem. Olha, eu sempre falo isso no final, fiquem saudáveis e bem, interna e externamente, vocês e suas famílias. Muito obrigado mesmo, André e todos aqui. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.